Boa notícia pra galera? Pra muitos sim. Segundo informações da imprensa argentina, a proposta do Fluminense pelo Gabriel Ávalos foi recusada. Rapaz, quais são os próximos movimentos? O que está acontecendo? A gente precisa entender melhor essa situação. Além disso, renovação de Martinelli. A gente fala também sobre o Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, que pode estar pintando no Fluminense. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente falar um pouquinho sobre o Fluminense. Eu abro aqui trazendo uma informação do Matias Martínez, que eu confesso que não o conheço, mas ele se apresenta como jornalista na rádio La Red, que é uma rádio, uma das grandes rádios da Argentina, mas é uma rádio, né, com moral ali na Argentina também. Não consigo fazer comparações assim aqui com rádios do Rio de Janeiro, mas enfim, não é um veículo maluco, né? É um veículo que eu já conheço. E ele coloca informação, e ele é jornalista, tem muitos seguidores no Twitter, então parece ser uma conta com mais confiabilidade, muitos jornalistas que eu conheço o seguem. Então por que eu estou fazendo todo esse disclaimer? Porque como é informação que eu não apurei, eu gosto de trazer informação de jornalista que eu conheço, que eu trago, e esse daqui eu não estou colocando como minha mão no fogo. Mas é um cara que, ao que parece, todo o cenário é bem informado. Vamos lá, tá? A informação dele é a seguinte: mercado, Fluminense realizou uma segunda oferta melhorando a forma de pagamento. Agora oferece pagar em 12 meses, ou seja, em até um ano, pagaria pelo Gabriel Ávalos, né, do Independiente, centroavante. Aqui, inclusive, tinha mais informações, né, da informação que ele colocou. Ele falou que a proposta inicial do Fluminense era de 3 milhões por 100%, o pagamento seria em 2 anos e que esse foi o fundamental para a recusa da primeira oferta do Fluminense. E que ao jogador o ofereceriam 2 anos de contrato, só que com uma opção para renovar por 1 ano mais, que seria um contrato de quase até os 38 anos. Amanhã, no caso essa informação dele foi publicada anteontem, ele falou: amanhã haverá uma nova conversa entre os seus agentes com o Fluminense para tentar melhorar essas condições e que só faltam 10 meses de contrato nele no Independiente e que ainda assim o Independiente não quer vendê-lo no momento. 12 meses foi a proposta. O Fluminense diminuiu em metade, né, o tempo de pagamento. Mesmo assim o Independiente recusou e agora os agentes do Gabriel Ávalos, que está doido para poder vir para o Fluminense, trabalham para subir o montante de 3 milhões de dólares. Desculpa, gente, vamos lá. A informação do Matias Martínez está aí, né, comentando. Eu vou comentar rapidinho, desculpa. Qualquer um desses que o Fluminense está tentando trazer pode dar muito certo. O que eu vou falar aqui não entra na condição relacionada a se o Gabriel Ávalos vai dar certo ou dar errado. Eu não acho que o Gabriel Ávalos é um centroavante péssimo. Eu não acho que o número de gols, acho que a idade é mais avançada. Eu tenho uma série de problemas. De problemas não, problemas também tem. Mas tem uma série de coisas que eu vou ponderar e que eu acho que a torcida está exagerando um pouco em relação a essa contratação, ou a contratação do centroavante. Todo centroavante especulado no Fluminense parece horroroso. Tá, eu não tô colocando aqui esse ponto. Mas desculpa, o Fluminense tá passando vergonha, gente. O Fluminense está entrando no mercado para passar vergonha. O Fluminense acaba de fazer uma proposta de 3 milhões de dólares por um cara que daqui a 10 meses não vai ter contrato. O cara tem 35 anos. O cara tá no futebol argentino que, por mais que seja um futebol tradicionalíssimo, financeiramente hoje, os caras sabem. Você assiste qualquer programa argentino, e eu faço muito isso quando o Fluminense está envolvido no mercado igual tá agora, você vê os caras falando: o Fluminense meteu 15 no Buanga. Mas o Buanga é diferente. Não, mas no Coelho ofereceram 6 e 5, etc. Todo mundo sabe que o Fluminense é desesperado por centroavante. Na segunda-feira, lá no Jornada KTO, o Fio deu um exemplo bom.
Se você sai numa noite disposto a poder pegar a mulher, né? Vamos aqui, papo de homem agora. Pegar a mulher, você saiu doido. Tentou em uma, não foi. Tentou em outra, não foi. Tentou em outra, não foi. Tentou em outra, não foi. Quando você já percebe, você já tá, cara, já tô gastando dinheiro demais, já são 3h30 da manhã. É melhor eu ir embora, antes que eu faça uma merda por aqui. É tipo isso, o Fluminense tem que se recolher nesse momento, dar um jeito. Vai alguém que decida uma 3 milhões de dólares no Gabriel Ávalos, que vai acabar o contrato no final desse ano. Isso não é tapa-buraco, isso não pode ser encarado como tapa-buraco. O Fluminense está desesperado no mercado, provavelmente pediu ao Zubeldia e a sua comissão para trazer nomes de camisas 9. É o terceiro nome mais modesto, que não é o 9 de peso que o Fluminense negocia, e ele não fecha nenhum. Gabriel, é porque o mercado tá muito saturado, o mercado tá enlouquecido, estão pedindo muito alto. Então recolhe, vai embora pra casa e fala, gente, abre uma live na Flu TV e fala, gente, a gente tentou. Só que os caras, eu não vou rasgar dinheiro. O presidente bota a cara e fala, eu não vou rasgar dinheiro. O mercado eu tento contratar o jogador X que vale 10, a gente chega com 15, porque, pô, com 15, eu vou garantir, eu tô desesperado pela contratação, os caras querem 25. Eu chego no cara que vale 2 e eu ofereço 4, o dobro, os caras querem 10. Seja sincero, pelo amor de Deus. A torcida não aguenta mais ser feita de otária. Porque é isso, o torcedor se empolga com uma contratação que dá errado. Acontece, ninguém vira o maior incompetente da história por causa disso. Mas, pelo amor de Deus, seja sincero com a torcida. Enfim, perdi a linha. Transição aí, vamos para outro assunto. Um bom assunto. Fluminense renova com o Matheus Martinelli. A informação da renovação do Fluminense foi divulgada pelo próprio clube. Renovação até 2028. E aí me chama a atenção... Perdão, 2028. Até 2030. Fiquei até maluco aqui. O contrato pro Ávalos, que era até 2028. O Fluminense assinou a renovação até 2030. E na informação do Pedro Brandão, lá do Lance, diz que essa renovação do Fluminense inclui um reajuste salarial natural, sobe o salário, e que tem, além do pagamento de luvas, também natural, você coloca por assinar um novo contrato, uns gatilhos com bônus, sendo um desses gatilhos no caso de convocação para Copa do Mundo. Jogar a competição mais importante de futebol fará com que o jogador seja mais procurado por time europeu e esse gatilho de contrato teria. Eu acho pouco provável que um contrato até 2030... Vai lá, tem chance do Martinelli jogar a Copa do Mundo, mas eu acho que já não nesse contrato. Nessa Copa agora acho pouco provável que o Martinelli vá, deveria, mas já tá em cima da hora. E a Copa de 2030, provavelmente o Martinelli já renovou de novo até lá, ou talvez já saiu do Fluminense. O fato é que o Fluminense recusou propostas recentemente pelo Martinelli, e o Martinelli não fez qualquer pressão, qualquer juízo para poder sair. E aí eu vou só colocar aqui uma frase do Paulo Júnior, um jornalista que eu acho muito interessante de ouvir também quando se fala de futebol. Não concordo com tudo que fala, não discordo. Pelo contrário, acho que é sempre interessante, é uma voz interessante para ouvir. E ele cita um ponto que para mim é bem importante. Meio-campista com 300 jogos aos 24 anos. Isso não tem preço, isso não se encontra por aí. Melhor contratação do Fluminense é segurar esse cara. E é verdade, e não é só o número. De fato, 300 jogos é jogo pra cacete, gente. Com 24 anos, você não vai encontrar jogador. Seja porque ficou no banco muito tempo, seja porque trocou de clube, tem adaptação, seja porque é poupado ou se lesiona. E o Martinelli não tem nenhum desses. Mérito da diretoria de ter renovado o Martinelli, de assinar essa renovação, e mérito do Martinelli também, de entender a importância do Fluminense pra ele e dele pro Fluminense. Pra gente fechar, uma informação do Vitor Lessa, tá? O zagueiro Dantas, que a gente citou agora há pouco em relação ao cenário de contratação, jogador do Novo Horizontino, o Lessa coloca aqui uma informação de apuração dele, de que há uma negociação avançada entre o Fluminense e o Novo Horizontino, só que isso só deve ser concluído depois do término da participação do Novo Horizontino no Campeonato Paulista, porque eles estão na semifinal e não querem tirar o foco da competição. E aí o Novo Horizontino pediu para poder segurar essa questão. Então, 3 milhões de dólares, tá? É o cenário inicial em relação a essa investida do Fluminense.
a relação de compra, talvez o valor tenha ficado um pouco diferente, porque esse valor era um valor de início. Então é bem provável que o Fluminense tenha um zagueiro no final da janela com o Dantas lá do Novo Horizontino chegando à equipe do Fluminense. Eu tô me incomodando um pouco de chamar o cara de Dantas, porque o nome dele mesmo é João Vitor, né? João Vitor Dantas. Mas vai ficar Dantas aqui no Fluminense, que não tem necessidade de todo mundo ter nome e sobrenome também, né? Se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.